COAF? Alguma coisa que você tem assim? O que acontece? Olha só, eu dei carta branca a todos os ministros para, vamos assim dizer, indicar as pessoas, tá certo? Eu tenho o poder de veto. O COAF, na medida provisória da reestruturação, que foi a primeira MP, estava com a Justiça. A partir do momento que ela vai para a economia, Paulo Guedes que define. Alguém está desconfiando do Paulo Guedes agora? Não, né? Então, Paulo Guedes que define. Se ele quiser mudar, assim como qualquer um quiser mudar qualquer coisa, muda, sem problema nenhum. Eu quero que o seu ministério dê certo. O presidente hoje o Globo fez um levantamento sobre os assessores do gabinete do 102? Então faz aqui no Planalto, deve ter uns 3 mil agora aí. Não, Okay? sim, a relação de, o senhor que defende a ética, presidente, o senhor é defensor da ética, enfim, do bom uso do dinheiro público, o senhor acha que... Você está chamando meus filhos de incompetentes? Não, peraí, não estou... Você só leu, olha como a imprensa é. Atenção, como a imprensa é. Faz uma manchete que eu empreguei 102 com laços familiares. Eu não tenho 102 parentes, não. Como é que eu botei 102 parentes no gabinete dos meus filhos? Dá para entender que tem uma mentira deslavada ali? Não, mas não são parentes. Dá para você? Peraí, eu já botei no meu gabinete parentes, já botei no passado, sim. Antes da decisão que nepotismo seria crime. Qual o problema? O senhor acha importante? São pessoas de Mas, confiança, é melhor colocar eu vou familiar? contar uma coisa para você aqui. Sabia que minha esposa trabalhou comigo? Tá lá ou não? A dona Michelle trabalhou comigo, tá lá ou não? Vou contar a história para vocês agora. Tá? Ela era funcionária da Câmara. Eu casei com ela. E daí eu fui na secretaria e perguntei, eu renuncio meu mandato ou ela pede demissão do emprego dela? Olha que dilema. Hein? Se eu entrasse na justiça, eu ia ganhar, porque eu já era funcionário. O que eu resolvi fazer? Alguns meses depois. Ela resolveu se demitir. E está na minha conta como nepotismo. Essa é a imprensa brasileira. Se vocês botassem a verdade, seria 10. Agora, a partir do momento, vamos supor que nós dois estejamos solteiros, vamos supor que nós dois vamos a casar hoje. Você continuaria trabalhando aí para a CBN? Não seria um tráfico de influência, uma coisa? Não tá entendendo? Que mania que tudo quanto é parente de político não presta. Eu tenho um filho que está para ir para os Estados Unidos, foi elogiado pelo Trump. Vocês massacraram meu filho. A imprensa massacrou fritador de hambúrguer. Pera, deixa eu terminar. Assim que vocês massacraram o Gilson, que eu botei na Embratur, dizendo que ele era sanfoneiro. Ele é sanfoneiro e mais, fala 2 idiomas, tem 2 ou 3 universidades. E vocês massacraram que eu botei um sanfoneiro na Embratur. Não, presidente, não é questão de massacrar, mas é nosso dever questionar e perguntar. Pode perguntar, eu estou respondendo para vocês. Entendeu? Agora, aqui uma coisa, se você for procurar aí, tem ministro, com toda certeza, que tem parente empregado aí, um PS no governo, e daí? Você acha que deveria mudar a lei do nepotismo? Olha, o nepotismo da lei. Olha, eu parto do princípio que se eu indicar um filho meu, como já indiquei, já trabalhou no passado na liderança do partido, não é nepotismo, pô, ele tinha competência para isso. Fez confiança. A confiança, mesmo você que eu não te conheço, se eu não tivesse confiança em você, eu não botaria você do meu lado. Tá certo? A relação do Eduardo, caso aprovado pelo Senado, vai ser, não me entendeu, muito boa com o Trump. O embaixador é um cartão de visita. Agora, a capa do jornal dá a entender que eu botei 102 parentes. Eu nem tenho isso. Vê se tem algum da Ceilândia empregado. A família toda do senhor. Não, mas mesmo contando com mais 3 filhos, mesmo contando com mais 3. Não dá isso. Aqui naquela época, lá atrás, vocês foram buscar funcionário que eu empreguei em 89, faz as contas. Faz as contas. Início, não, faz as contas aí. 30, vocês estão me batendo nesse coisa de 30 anos. E outra coisa, quando eu botei aqueles parentes da dona Ana Cristina, eu não era casado com ela. Eu não era casado, eu vim casar depois. Eu acho que 9 anos depois ou 10 anos depois. Tá certo? E aí, eu vou devolver o salário de todo mundo que eu casei com ela. E é natural, quando alguém vai embora do meu gabinete, já tem... Alguém morre até, já aconteceu. No velório tem 10 pedindo emprego, tudo parente que está do meu lado. E é natural você botar quem está do teu lado. Agora, por que não faz a mesma coisa com os demais vereadores e deputados estaduais e federais? Por que só em cima de mim? Então era bom fazer um novo entendimento da Não, lei? Para evitar esse tipo... Não vou entrar nesse detalhe. Eu contei o caso da minha esposa. Agora, o que eu vejo? Foi uma decisão foi do Supremo ou do CNJ? Nepotismo? É o nepotismo. Supremo. O Supremo também decidiu que tipificar a homofobia como se racismo não fosse, é isso? Eu acho que tem que decidir essas coisas, eu acho, né? Que sou jurista, né? Tem que ser o poder legislativo. Agora, quem tem que definir nepotismo é. Agora, o que não há? Quer ver eu tive que pessoa? Não dei para ir pro caso aqui do Severino Cavalcante, que tinha uma cacetada de parente com ele, lembra disso? E tinha do outro lado, ele me fugiu o nome do parlamentar aqui, defendendo o fim do nepotismo. Só que depois esse outro defendendo o fim, foi pego aí na Lava Jato. Não botou parente, aí estava metendo na mão na Petrobras. Não tem nada a ver parente, não tem nada a ver. Alguns já me acusaram até de ter indicado meus filhos para cargo eletivo. Pô, tá na cara que meu filho Eduardo, em grande parte, foi a minha influência que ele teve 1.900.000 votos em São Paulo. E agora, compara com os demais, o trabalho dele tá bom ou não tá bom?
Presidente, sobre a sabatina, né? Ele tem que ser aprovado, o deputado Eduardo tem que ser aprovado no Senado. Já existe uma articulação para garantir essa aprovação? Alguns senadores dizem enfim, que se o governo não articular, o Senado pode barrar essa. Vamos lá. Sim, o Senado pode barrar meu filho, sim. Agora imagine que no dia seguinte eu demito o Ernesto Araújo e bote meu filho no Ministério das Relações Exteriores. Ele não vai ser o embaixador, ele vai comandar entre embaixadores e agregados 200 mundo afora. E daí? Alguém vai tirar meu filho de lá? Hipocrisia! Hipocrisia de vocês! Quem foi o último embaixador no Brasil aqui? Aloysio Nunes Ferreira, o motorista de Marighella. Pelo amor de Deus, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Olha, tio de Santiago. Quando o Lula assumiu, ele não foi reeleito, né? Concorreu, não foi reeleito, foi ser embaixador em Cuba. Ninguém falou nada. Tem que fabricar mais uns 3 filhos. Porra, a PJ é muito grande. Você já definiu o novo presidente do INPE? Não, tá a cargo lá do ministro Marcos Pontes. Mas ele apresentou os nomes do senhor? E como é que você achou da Olha só. designação dele? Foi um pedido do senhor? Eu não peço, certas coisas eu mando. Deixar bem claro para a imprensa. Certas coisas eu não peço, eu mando. Por isso eu sou presidente. Qual foi a avaliação Após do senhor? as declarações dele a meu respeito, pessoais, não tinha câmera para continuar, não. Não tinha câmera. Mesmo que ele viesse provar que os dados eles estavam até mesmo certos, tá certo? Não tinha mais que vir. Agora, a exposição que o Ricardo Salles fez para vocês ali, me convenceu. E há um interesse enorme no mundo em desacreditar o Brasil. Você mexe com a economia do mundo. Estamos adiantados, o Mercosul, com o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, isso dá um freio na gente, perde todo mundo. E eu acho até, se um funcionário como ele, tá, discorda um dado desse, ele tinha que chegar apavorado até no caso lá para o ministro Marcos Pontes, talvez para o Ricardo Salles também, falar, olha que vai estourar, né, que a gente vai divulgar, olha aqui o absurdo, vamos ver, vamos rever, avisa o presidente para não ser surpreendido, é isso que tem que fazer. Eu não censurei, eu não falei que não tinha que divulgar, mas a forma como foi divulgada, dados, áreas superpostas, áreas acumuladas, quando tem nuvem, né, não aparece que ela está sendo desmatada, e quando acumulou, veio tudo para julho, levando-se em conta. Aí fica complicado. Isso não é a posição de um brasileiro, de alguém que quer servir a sua pátria, está preocupado com os negócios do Brasil. Não é. É lamentável. Uma pessoa de idade, eu acho que até mais velha do que eu pela fisionomia, não é para agir dessa maneira. Mas teve essa noção de que ele vazou esses dados? Porque até onde a gente estava sabendo... Foi uma repórter que vazou? Hã? Não, alguém foi que vazou? Alguém teria acessado a base de dados. Ele tem que tomar conta do que é dele, né? Ele tem que tomar conta do que é dele. Ele só pode botar no ar, porque tem esses dados que são reservados. Quando ele faz a compilação, etc., ele tem que tomar conta desses dados. É a mesma coisa o presidente do Banco Central, né? Tá decidindo se vai aumentar ou não o Copom. Ele tem que até o dia que ele tem que anunciar, manter reservado esses dados, a opinião de quem vai votar, vai decidir isso aí. É a responsabilidade dele. Mas o senhor acha que os dados estão errados? Quem acha que, bem, olha só, eu não discuto economia, mas discuto matemática, né, integração, derivada, análise combinatória contigo, tá certo? Logaritmos, né, decimais nepoerianos, eu converso contigo. São números. Aquelas fotografias, tem um programa que mede a área rapidamente. Tá? Então, isso aí só é uma matemática. Tem que discutir isso aí. Eu já falei que me equivoquei na questão da medida provisória, né? Foi um assessor que fez, mas eu trago para a minha culpa. A responsabilidade é minha. É uma crítica, eu achei que ele foi muito pro lado do pessoal. Estou chateado, ele foi muito pro lado do pessoal. Agora, ele é o autor da decisão do Supremo de tipificar a homofobia como se racismo fosse. Eu entendo que esse tipo de decisão, né, que trata com a questão penal, quem tem que definir é o Congresso Nacional, com todo o respeito que eu tenho aos ministros supremos, vou continuar respeitando todos eles. Algumas decisões eu fico chateado, mas fico quieto na minha, até porque eu não posso criticar decisões de um poder ou de outro. Eu tenho que acolher, para a gente poder viver a harmonia. Essa é a minha intenção, vivemos em harmonia. Posso ir, pessoal? Se alguém tiver meio... Se alguém se tiver... Não, eu vou te responder. Vou te convidar. Eu quero, posso ir? Vamos lá, tem um culto agora, vamos lá? Convida todos nós. Eu acho que vocês aqui estão calma, limpinha, sem problema, né? Mas é bom a gente ter uma reservinha, tá ok? Não pretendo fazer isso não, mas eu posso fazer. Não pretendo, posso fazer. Mas você pode ver, mas numa hipótese, e daí? Ele que vai escolher o embaixador dos Estados Unidos aí. Vai para o parlamento, vai para o Senado de novo. Não quero polemizar, tá certo? Mas o governo alguns falam para eu não passar aqui e falar com vocês, né? Que vocês, alguns falam, aquele pessoal igual urubu, estão na carniça, passar de manhã ali, para, né? Tá certo? Eu vou continuar atendendo vocês sem problema nenhum. Mas o governo está articulado para aprovar o nome do... Conversa, eu vim de lá, eu me sinto um deputado ainda. Conheço um montão de senadores ali. Tem uns que nem preciso falar, vou ter certeza que vão votar. Vou ficar até chateado, vou pedir para ele, dada a amizade que nós temos. E é uma casa política, né? Tem uma análise técnica, assim, mas é uma casa política também. Alguém tem notícia, alguém barrado lá não ter sido aprovado?
Do quê? No Senado? Já teve gente que não foi aprovada? Eu não tenho certeza. Eu acho Só o que Colombo que acho que está, às vezes, segurando, né? Algumas indicações, presidente. Acho que está demorando algumas indicações. é natural. O Colombo aí é meu colega de Câmara de Deputado, colega de futebol pelado. Presidente, só uma última questão. Você sempre é a última, hein? Em relação aos tiroteios nos Estados Unidos, teve no Texas e agora, isso de manhã também teve no Ohio, mas cerca de 30 pessoas, 29 nesse exato morreram. O que o senhor considera? Lamento, já aconteceu no Brasil também. Lamento, tá certo? Agora não é desarmando o povo que vai evitar isso aí. O Brasil é, no papel, extremamente desarmado. E já aconteceu coisa semelhante aqui no Brasil. Presidente, o senhor está usando colete à prova de balas? Eu uso fralda geriátrica também, é isso? Quer saber ou não? Pessoal, obrigado aí, galera.